Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel e você está no canal Brasileirice. No vídeo de hoje nós vamos estudar os vários tipos de A na língua portuguesa. É isso mesmo, tipos de As? Que tipos de As são esses? Bom, na língua portuguesa nós podemos ter 4 tipos de As que têm a mesma pronúncia, mas vão ter escritas diferentes e vão ser usados de formas diferentes na língua. Então vamos começar o primeiro caso, que é o A simples, sem nenhum acento. Esse caso eu posso ter o A sendo artigo definido e posso ter o A também sendo preposição. Vamos começar como sendo o artigo definido. Vamos ver um exemplo. A caneta da Ana é vermelha. Vamos ver o seguinte, esse A, que é o artigo definido, ele serve para definir o substantivo. O substantivo aí é caneta. Então não é qualquer caneta, é a caneta da Ana. Então o artigo definido vai ser feminino, porque ele acompanha o substantivo feminino caneta, e ele está definindo que não é qualquer caneta, é a caneta da Ana. Então, nesse caso, é um A sem nenhum tipo de acento, simples. Ele vai ser um artigo definido. Agora, um caso do A, também sendo simples, sendo preposição. Nesse caso, ele vai estar relacionado a um verbo que exija preposição. E, nesse caso, a preposição a. Vamos ver um exemplo. O verbo oferecer. O verbo oferecer, ele é um verbo que exige preposição a, que quem oferece, oferece alguma coisa a alguém ou para alguém. Vamos ver um exemplo. Ele ofereceu uma bebida à minha amiga. Então, a preposição aí é a, que quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Esse seria o primeiro caso, que é o A mais simples. Ora sendo artigo definido, ora sendo preposição. Segundo caso, nesse caso seria o A com acento agudo. Ele sozinho não existe. Ele vai ter que estar sempre acompanhado formando uma palavra. Então, por exemplo, está. Esse A, ele é agudo, é um verbo. E a sílaba tônica dele, ou seja, a sílaba mais forte, vai ser a última. Então, por exemplo, a caneta está na mesa. Por que é importante falar desse A? Mesmo ele só aparecendo dentro de uma palavra, ele sozinho, com acento agudo, ele não vai existir com acento agudo, né? Sozinho, só dentro de uma palavra. Mas por que é importante? Porque nesse caso eu preciso colocar o acento num verbo estar, por exemplo, para diferenciar de esta. Esta caneta está na mesa. Esse esta, a sílaba tônica é a primeira. Então não tem o acento. Esta caneta está na mesa. Esse última sílaba tônica, está, né? É verbo. Então, como existe essa diferença entre esta e está, observem a sílaba tônica. Esta, primeira sílaba, que é a mais forte. Está é a última sílaba mais forte. Então, esse A só vai aparecer aí dentro da palavra. Terceiro caso do A, aí nesse caso é quando ele forma a crase. Nós vamos ver o que é a crase. Esse A é com um acento grave, tá? É o contrário do outro acento, é o contrário. Um acento assim e o outro assim. Então, um acento grave, ele é dentro de uma situação de crase. O que é a situação de crase? É quando eu tenho um verbo que também exige a preposição a e logo em seguida, tá? Tem um substantivo feminino e eu tenho aí o artigo definido também a. Então, em português eu não posso falar a. Eu tenho que falar apenas um A, mas na escrita ele vai ser marcado pelo acento grave, porque nessa situação existe uma fusão
entre a preposição a e o artigo definido a. E daí eu só vou falar um a, mas eu vou marcar na escrita com um acento grave e eu vou dizer, olha, esse aqui é um fenômeno da crase. Houve a fusão da preposição a e o artigo definido a. Vamos ver exemplo que fica muito mais fácil de entender, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Eu assisti a série brasileira mais famosa do momento. Eu assisti a série. Então, o verbo assistir, no sentido de ver um filme, ver uma série, tá? Eu exijo, né? Exige a preposição a. É a regência do verbo. A regência do verbo assistir, com esse sentido de ver, né? Ver um espetáculo, um filme, uma série, ele exige a preposição a. E série é um substantivo feminino que ele vai também precisar de um artigo definido a, que ele vai acompanhar. Sempre o artigo definido a acompanha o substantivo feminino. Então, eu assisti a série mais famosa brasileira do momento. Então, aí eu falo apenas um a, mas na verdade existem dois. O verbo assistir exigindo a preposição a, eu assisto a, e série, que é um substantivo feminino, e acompanha sempre, vai ser acompanhado pelo artigo definido a. Então, na escrita vai ter o acento grave, mostrando, né, que ali tem uma situação, um fenômeno, né, que a gente chama da crase, a fusão da preposição a mais o artigo definido a. Ficou claro? Alguma dúvida? Escrevam nos comentários se vocês tiverem dúvidas, hein? Último caso, que é o caso do H mais A mais o acento, né? Que situações eu vou usar esse A? Esse A é o verbo haver. Só que é o verbo haver num sentido de existir. É assim que nós usamos na língua portuguesa do Brasil. No Brasil a gente vai falar desse jeito. A gente não vai usar muito o verbo haver no sentido de ter, tá? Isso não é muito comum. Mas no sentido de existir, sim. Então vamos ver aí exemplos. Há muitas pessoas no auditório. Esse A é o verbo haver. Então ele não pode parecer igual aquele A simples, não. É o H, o A e o acento, tá? O acento agudo. Então, há muitas pessoas no auditório. Interessante é que se são pessoas, né, se está no plural, por que vai ser a? Nesse caso, no sentido de existir, eu poderia dizer, existem muitas pessoas no auditório. Quando é o verbo existir, ele vai para o plural, existem muitas pessoas no auditório. Mas quando é o verbo haver, ele fica na terceira pessoa do singular, há muitas pessoas no auditório. Por quê? Que nesse caso, o sujeito é inexistente, eu não tenho sujeito, é oração sem sujeito, tá? Isso é possível em português, ter uma oração sem sujeito. Então, nesse caso, o verbo haver, no sentido de existir, a oração é sem sujeito, o verbo vai ficar apenas na terceira pessoa do singular. É uma regra da língua portuguesa, tá? Então, vai ficar assim. E, nesse caso, a gente vai usar na língua portuguesa falada do Brasil o verbo haver só nesse sentido e no sentido de tempo, de fazer tempo. Por exemplo, há muito tempo não vejo seu amigo. Há muito tempo não viajo para fora do Brasil. Então, esse sentido aí do verbo haver é no sentido de fazer tempo. Faz tempo que eu não viajo para fora do Brasil. Faz tempo que eu não encontrava seu amigo na rua. Então, nós temos aí 4 As, 4 tipos diferentes de As. Todos têm a mesma pronúncia, escritas diferentes e usados em situações diferentes na língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um pause, voltem para assistir outras vezes. Peguem um caderninho, anotem, tire todas as suas dúvidas, assistam várias vezes, quantas vezes forem necessárias para tirar todas as dúvidas. Escrevam nos comentários exemplos para eu corrigir ou
Se vocês, né, tiverem dúvidas, escrevam suas dúvidas, tá? Compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!